Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um culto da nossa família, uma família cheia de esperança. E desde já quero aquecer o seu coração. Em breve nós teremos uma novidade, uma plataforma de culto online, uma plataforma 100% de uma igreja online. E você que está assistindo, participando aí de outros países, estados e cidades, vocês poderão de fato fazer parte disso. Então vai ter toda uma plataforma com recursos ilimitados, com possibilidades ilimitadas, tudo isso para que a gente possa estar cada vez mais perto, cada vez mais unido, como uma igreja, como um corpo caminhando em uma direção. Queria te pedir que orasse por tudo isso. Logo, logo a gente está montando a equipe, preparando tudo isso para servir você, a sua casa e a sua família. Então aqueça o seu coração e ore por tudo isso. Também quero dar uma outra boa notícia. Nós já compramos a mesa de som, pagamos ela à vista pela graça de Deus, ela já está em funcionamento, abençoando centenas e centenas de vidas, e tudo isso graças a Deus e também a Ele ter usado você para contribuir, para participar. Você está fazendo parte de uma construção, você está fazendo parte de algo que Deus está fazendo, e isso é muito lindo, é muito bonito. Eu queria agradecer a Deus e agradecer você também que tem participado. Então olha, feche os seus olhos aí, vamos orar agradecendo a Deus por essas coisas boas que estão acontecendo, por essas vitórias que Deus tem nos dado e por tudo aquilo que Ele tem feito também aí na sua vida. Deus, muito obrigado por cada pessoa que está aqui comigo hoje, neste momento, participando desse culto, Pai. Abençoe a vida dela, que o Senhor possa cuidar do coração dela nessa hora, Pai, da mente dela. Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei, Pai. Traz alívio, traz refrigério, ministra paz, prepara esse coração, Deus, para receber essa mensagem agora que o Senhor preparou para ela, Pai. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu estava orando ao Senhor dizendo: Deus, o que o Senhor quer falar com o seu povo? E o Senhor me deu essa palavra, e eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas nessa hora. Que o Senhor venha falar, Deus, com essa pessoa, com essa vida, com essa família, e que essa palavra possa transformar a vida dela. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. No jogo da vida, o que mais importa é ter dinheiro. Passamos todo o nosso tempo tentando conquistar casas, carros, joias, viagens e ter alguns luxos, porque dinheiro, com certeza, traz felicidade. Mas será que é isso mesmo? E se um dia você perdesse tudo, o que ficaria? Ser rico não tem a ver com o que temos, e sim em como investimos. Deus já te fez rico, só você que ainda não sabe disso. Estamos em uma série de mensagens chamada Vida de Rico, e nessa série nós começamos a estudar sobre o que é a verdadeira riqueza. Nós tivemos duas mensagens trabalhando o que é a verdadeira riqueza, como viver como um rico, o estilo de vida de um rico, e depois nós trouxemos também na terceira mensagem da série um testemunho poderoso de um senhor de 92 anos que nos impactou profundamente, e ele trouxe ali na prática todos os princípios que nós estávamos trabalhando, aprendendo e abordando. Hoje nós vamos avançar um pouco mais, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 3, verso 9. Provérbios 3, verso 9. Hoje nós vamos falar sobre honra, sobre generosidade, sobre uma característica muito forte naquele que é rico de verdade. O texto diz assim, Provérbios 3, verso 9: honra ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Eu gosto muito desse texto, eu gosto demais desse texto, porque esse texto ele é muito rico em conhecimento, em princípios, e eu também gosto muito de estudar Provérbios, porque Provérbios ele fala de leis naturais, Provérbios fala de sabedoria, de princípios, e particularmente aqui nesse texto o autor está dizendo assim, olha, honre ao Senhor com todos os seus recursos, e os seus celeiros serão cheios e os teus barris transbordarão.
Para nós que não dependemos do cultivo da terra, como essas pessoas dependiam naquele tempo, esse texto pode ser um pouco estranho, ou ele pode passar batido diante da nossa vista. Mas para eles, para aquele povo que vivia do cultivo da terra, celeiros cheios tinham um significado muito importante. Celeiros cheios significava que a colheita anterior havia sido muito boa, mas tão boa que eles tinham provisão não só para o presente momento, mas também para os anos vindouros, para momentos de crise, para momentos de seca. Então, celeiro cheio significava que a colheita era tão boa que eles tinham provisão para o presente e também para o futuro. Diferente de hoje, não é verdade? Por quê? Porque nós vivemos numa mentalidade de crédito. Nós vivemos numa mentalidade de comércio. Naquele tempo você plantou, colheu, você tem provisão antes da necessidade. Você tem provisão antes da crise, você tem provisão antes da falta, você tem comida antes da fome. Só que hoje não é assim. Hoje a mentalidade de provisão é diferente, porque primeiro a gente sente fome para depois comprar comida. A fome vem antes da comida, a falta, a necessidade vem antes da provisão. Ou seja, primeiro nós gastamos e depois nós corremos atrás para pagar. Nós somos hoje norteados pela bandeira Visa que diz: a vida é agora. Ou seja, vamos gastar e depois a gente resolve. E enquanto você vê como paga, a Visa vai tendo lucros absurdos em cima dessa nossa mentalidade de crédito, de comércio. E por causa dessa mentalidade, a nossa ideia de prosperidade também mudou. Antigamente você era próspero se você tinha celeiro cheio. Você era próspero se você tinha provisão antes da necessidade. Mas agora, próspero é quem tem dívida antes da provisão. É verdade ou não é? Próspero hoje é quem tem parcela. Ele não tem um recurso todo na mão, mas ele tem parcelas, ele tem boletos, ele tem dívidas, percebe? Mas Deus, Ele quer nos levar para um padrão de vida diferente. Deus quer nos levar para um estilo de vida diferente. Ele quer mudar a nossa mentalidade, Ele quer mudar a nossa maneira de fazer gerenciamento. Pois foi o diabo que nos ensinou que primeiro vem a fome. Foi o diabo que disse que primeiro vem a fome e depois vem a comida. E por que ele fez isso? Para nos deixar ansiosos. Porque a ansiedade é igual você correr em cima de uma esteira. Você cansa, você transpira, mas você não sai do lugar. Quem fica preocupado está cheio de uma preocupação, não está ocupado cumprindo aquilo que Deus pediu, aquilo que Deus enviou para fazer. E é o diabo que quer que você viva dessa maneira, cansado, mas estático, cansado, parado no lugar. Mas se você olhar em toda a Bíblia, você verá que primeiro Deus deu a comida e depois Ele permitiu a fome. Sabe por quê? Porque para Deus a nossa fome é proporcional à comida que Ele já nos deu. E quando nós entendemos isso, quando a ficha cai, a ansiedade vai embora. Por quê? Porque quando a necessidade vem, eu entendo, eu já tenho a provisão para ela. Eu já tenho o suprimento dessa falta. E é assim que Deus quer que você viva. Que Deus! Que Deus! A nossa necessidade é proporcional à provisão que Deus já nos deu. Deus fez isso porque Ele não queria que o seu povo vivesse ansioso, angustiado, abatido, triste. Querido, deixe o Espírito de Deus ministrar no seu coração. Eu quero que você tente visualizar a vida que Deus quer te dar, para onde Ele quer te levar. Eu quero que você tente entender o nível aonde Deus quer te colocar. Porque esse texto, ele não está prometendo riqueza. Esse texto, entenda isso, ele não está prometendo uma vida luxuosa. Ele não está dizendo que você vai ser milionário, bilionário, não. Esse texto está falando de provisão. Esse texto está falando de recursos para as necessidades. Porque celeiros cheios é igual os recursos que você precisa para o suprimento das necessidades naquele dia. Barris transbordando é a garantia da continuação da sua família, é a garantia da continuação da sua descendência. Por quê?
Porque naquele tempo, quando eles colhiam as uvas, eles não tinham um sistema de refrigeração apropriado para elas. Então o que eles tinham que fazer? Eles pegavam aquelas uvas e para que elas não estragassem ou não se perdessem, eles levavam elas para o lagar. E lá eles pisavam em cima dela para extrair dela o quê? O suco. Pois o suco sim, você poderia provisionar, o suco sim você poderia guardar por um longo período de tempo. E dessa forma esse suco poderia ser usado não só para o consumo da família, mas também como uma moeda de troca, que daria a provisão necessária para os tempos vindouros. Então a promessa de Deus para nós não é que seremos milionários, poderosos, ricos e que teremos uma vida de luxo. A promessa de Deus para nós é que se nós honrarmos a Ele com os nossos recursos, nós teremos o quê? Provisão para o presente e provisão também para o futuro. Glória a Deus, igreja. Que Deus, que Deus. Eu quero que você visualize o lugar para onde Deus quer te levar. Deus deseja que os seus filhos tenham provisão antes da necessidade. Só que raramente hoje encontramos alguém vivendo assim. É verdade ou não é? Hoje em dia é difícil encontrar alguém que tem tudo antes da falta, que tem tudo antes da necessidade, que tem tudo antes mesmo de pensar em ter. É isso que o salmista diz no capítulo 23, quando escreve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Projeto Sola parafraseou dizendo: o Senhor é meu pastor e o que eu não tenho é porque eu não preciso. Por quê? Porque eu já tenho tudo o que eu preciso. Deus deu a provisão antes da necessidade. É isso que Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas hoje em dia é difícil ver alguém vivendo dessa maneira. É verdade ou não é? É difícil você ver alguém que não tem falta de nada. É difícil você ver alguém que está contente em toda e qualquer situação. É difícil você ver alguém que está satisfeito com aquilo que Deus deu, porque entendeu que aquilo que Deus deu era o necessário para aquele momento. Então eu fiquei pensando, por que as pessoas não vivem isso? Se há um princípio, se há uma promessa, se há uma lei natural, por que as pessoas não têm vivido assim? Por que isso não tem sido uma verdade na vida da família, na vida do povo, na vida da igreja? Por quê? Então, refletindo sobre o porquê nós não temos vivido assim, eu cheguei à conclusão de que nós estamos errando. Nós estamos errando, porque se há aqui uma promessa, se há aqui um princípio, se há aqui uma lei natural, então o único motivo da gente não estar experimentando esse padrão de vida é porque nós estamos errando em algum ponto. E a minha proposta a partir deste exato momento é te ajudar a descobrir aonde é que você está errando para que você não desfrute desse padrão de vida. Olha o que o texto diz: honre a quem? A você mesmo? Honre a quem? Ao governo federal? Honre a quem? Honre ao Senhor, com todos os seus recursos. É com parte? É com metade? É com 10%? É com todos os seus recursos. E com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Ou seja, não é com aquilo que sobra, não é com aquilo que resta, é com os primeiros frutos. O texto está nos ensinando alguns princípios. Honra ao Senhor. E como é que a gente vai honrar Ele? Entregando para Ele tudo o que nós temos. Toda a nossa confiança, toda a nossa dependência, toda a nossa gratidão, toda a nossa vida. A gente vai colocar tudo isso nas mãos do Senhor, sendo generoso com Ele. Sabe, podendo entregar para Ele, sabendo que não vai faltar. Isso reflete confiança e dependência. Entregando para Ele quando? No início, no primeiro momento. A verdade, queridos, é que na tentativa da gente fugir da teologia da prosperidade, nós caímos de cabeça em outro extremo. Tentando fugir da teologia da prosperidade, a gente foi para outro extremo. E muitas vezes, ao invés de sermos generosos, como o Novo Testamento diz que nós temos que ser, o Senhor ama quem dá com alegria. Ao invés da gente praticar esses princípios, o que a gente faz? A gente contribui conforme diz a lei.
A gente sai daquilo que Deus tem para nós e a gente retrocede, a gente volta para a lei. E quem faz única e exclusivamente por causa da lei, não está honrando a Deus, porque não está fazendo mais do que obrigação. Quem faz por causa da lei, não remete honra, não reflete honra. Por quê? Porque não faz mais do que a obrigação. Querido, entenda esse princípio. Se lá no Antigo Testamento ensinava que você tinha que entregar 10%, e se no Novo Testamento Jesus está falando sobre generosidade, então quem está dando 10% não está honrando a Deus. E é por isso talvez que a sua vida está travada, está truncada. Se o seu líder pedir para você varrer o chão e você varrer, você não honrou, porque você fez só o que lhe foi pedido. Você fez aquilo que lhe é devido. Agora, se você varrer, se você passar um pano, se você recolher o lixo, se você passar algum produto que deixe um cheiro gostoso no ambiente, aí sim você honrou. Por quê? Porque você fez mais do que lhe foi pedido. Aí sim a sua atitude remeteu honra, porque você quis agradar, você fez mais, percebe? Você tentou diferenciar, destacar, você tentou agradar, você surpreendeu. E aqui então vale uma reflexão. A sua oferta a Deus, o seu dízimo a Deus, ele está honrando a Deus ou você não está fazendo apenas por obrigação, apenas por constrangimento, apenas com pesar? A sua oferta honra a Deus, o seu dízimo honra a Deus. Destaca Deus do governo federal, porque olha, para o governo federal, às vezes você está dando 27,5% do seu salário. Muito mais do que isso, se a gente for olhar todo o bolo. E para Deus você está dando 10% chorando, resmungando, com pesar. A sua entrega para Deus destaca Ele do governo federal? Destaca Ele das suas vontades? Porque às vezes você está lá falando assim, puxa vida, mas isso aqui vai me fazer falta. Mas para comprar aquilo que você gosta, mesmo que vai fazer falta no seu orçamento, você faz com alegria. Destaca Deus de você mesmo. Quem que de fato é o Deus da sua vida, querido? É Jesus Cristo? É o governante desse tempo? É você mesmo? Quem é o Deus da sua vida? Quem é que você está tentando agradar? Quem é que você está tentando honrar o tempo todo? Esse texto fala de duas coisas, sobre propósito e sobre consequência. O propósito é você honrar a Deus e a consequência é você ter provisão para o presente e provisão também para o futuro. Percebe? Preste atenção nisso. Na Bíblia há promessas que são incondicionais, não dependem de você para acontecer. Mas na Bíblia também há promessas que são condicionais. Promessas que dependem de você para que elas aconteçam. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe para que você tenha dias bons na terra. Ou seja, para que você viva bem na terra, você precisa honrar pai e mãe. Se você não honrar pai e mãe, os seus dias não serão bons. Percebe? E aqui há outra promessa que é condicional. Honre ao Senhor com os teus bens e então, o que vai acontecer? Você terá provisão para o presente e provisão para o futuro. As consequências aqui são condicionais. São condicionais à sua gratidão, à sua generosidade, à sua entrega. Querido, sabe por que tem muitas pessoas que elas não são dizimistas? Sabe por que tem muitas pessoas que não são ofertantes? Sabe por que há tantas pessoas que são mesquinhas, que não são generosas? Porque elas estão escutando o diabo. O diabo não quer que você viva no princípio da honra. O diabo quer que você viva na escassez. Ele quer te escravizar ao dinheiro para que você não seja feliz, para que você não seja completo, para que você não seja realizado, para que você mova sempre na perspectiva de que está faltando algo para você ser feliz. E dessa maneira você vira escravo e tem a pior vida de todas. É por isso que tem muita gente que não dizima, que não oferta, porque está ouvindo as mentiras do diabo. O diabo não quer que você viva com a ideia da provisão antes da falta, porque se você viver com base nesse princípio, você quebra o sistema de crédito que ele criou, você quebra o sistema da falta que ele criou. Por quê? Porque padrão de pensamento modela comportamento e comportamento autoriza a intervenção espiritual.
Ou seja, olha o que o diabo fez, presta atenção. Ele formou alguns pastores para ele formou. Ele plantou algumas igrejas para ele, e ele pegou esses pastores, colocou nessas igrejas, e ele falou assim, agora rouba o povo. Agora vai lá e faz um monte de coisa errada com o dinheiro. Por quê? Porque agora o povo vai olhar para vocês e eles não vão querer mais ofertar. Eles não vão querer mais dizimar. Padrão de pensamento modela comportamento. Qual é o padrão de pensamento que o diabo criou no povo? Pastor é ladrão, igreja desvia dinheiro do povo, não entrega, não oferta, não dizima, porque eles estão roubando você. Não foi esse o padrão de pensamento que ele criou hoje na sociedade? Por causa disso, há um padrão de comportamento. As pessoas pararam de honrar a Deus e elas estão honrando a si mesmo. Por causa disso, há tanta escassez nos dias de hoje. Por causa disso, há tanta gente aprisionada, escravizada, que não tem mais essa liberdade de entender, olha, Deus primeiro deu a provisão para depois dar a necessidade, porque a necessidade era do tamanho da provisão. Ou seja, não há motivo para ansiedade, não há motivo para estresse. Mas quem é que está vivendo assim? Sabe quem? Quem tem honrado a Deus. Quem tem destacado Deus de todas as demais coisas na vida. Percebe? Isso é tão verdade que juntar dinheiro é uma coisa que a gente tem muita dificuldade para fazer. É verdade ou não é? Então, para conseguir fazer algo, o que a gente faz? A gente faz dívida. A gente faz dívida. Só que aqui o texto está falando numa perspectiva contrária. Porque celeiro cheio é você ter a provisão antes da necessidade. Querido, provisão não é você fazer dívida para ter. Provisão é você ter antes. Foi isso que Deus fez com Adão. Ele deu tudo o que Adão precisava. Aí ele disse assim, vai lá e se esvazia, vai lá e reparte, vai lá e multiplica, vai lá e abençoa, vai lá e frutifica, vai lá e enche a terra. Foi isso que Deus fez com Abraão. Ele abençoou Abraão e disse, agora vai lá e seja você uma bênção. Vai lá e reparte o que eu te dei. Vai lá e seja pai de uma nação. Percebe? E é isso que Deus quer fazer com você. É isso que Deus quer fazer com você. Eu queria que você imaginasse, visualizasse o padrão de vida que Deus tem para você. O que Deus está dizendo para esses homens é, vocês não são apenas cheios, vocês estão transbordando. Querido, Deus não quer que você esteja apenas cheio. Deus quer que você transborde. Agora, o que é estar em transbordo? Você já viu o efeito de uma chuva torrencial em um rio? Você já viu o que pode acontecer? Isso é transbordo. A vazão de entrada é muito maior do que a vazão natural de saída. E aí, porque a vazão de entrada é maior, porque entra tanta água, sai água para todos os lados. E é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer te abençoar tanto, mas te abençoar tanto que você ande transbordando, alcançando o seu vizinho, alcançando os seus colegas de trabalho, alcançando quem estuda com você, alcançando sua família. É isso que Deus quer fazer com você, se você deixar. Porque Deus quer que você seja um rio, mas às vezes você prefere viver como um lago. E a diferença de um rio para um lago é que no lago entra pouca água e sai pouca água. Agora o rio não. O rio entra muita água, sai muita água, mas ele está constantemente cheio. E é isso que Deus tem para a sua vida se você deixar. Olha o que o texto está dizendo, honre ao Senhor, honre a Deus, e os teus celeiros serão fartos, estarão cheios, os teus barris vão transbordar. Que Deus! Que Deus! Deus quer ver você livre de expectativa, livre de ansiedade, livre de estresse. Deus quer que você viva uma vida livre e abundante, derramando, transbordando sobre quem está do seu lado. Querido, quando os pastores ensinam o povo a contribuir por qualquer outro motivo que não seja honrar a Deus, eles estão roubando de Deus a glória, a adoração e a honra que lhe é devida. Quando os pastores ensinam o povo a contribuir por qualquer outro motivo que não seja honrar a Deus, eles estão roubando do povo a bênção que lhe é devida, a bênção que eles poderiam entrar se eles entendessem o princípio da honra, ao invés de entender apenas a necessidade ou o projeto.
Portanto, esse versículo que nós estamos estudando hoje não é apenas um versículo para dar início à nossa mensagem, mas é um texto para dar início a uma nova fase na primeira igreja batista de Belo Horizonte, porque esse é um tempo da gente começar a destacar Deus, a honrar Deus, a colocar nas nossas vidas Ele numa posição de destaque. Você crê nisso, querido? Esse é o tempo da igreja começar a honrar a Deus. Esse é o tempo da gente começar a destacar Deus diante de todos. Este é um tempo de honra. Agora, tem uma coisa que precisa ficar muito claro, muito claro, muito claro. Deus não quer dinheiro pelo dinheiro. Entenda isso. Deus quer honra. Deus quer ser honrado. Agora, por que Deus está pedindo honra? Será que Ele é carente? Será que Ele é inseguro? Por que Deus quer honra? Deus quer ser honrado por nós, não porque isso vai mudar a vida dele. Deus quer ser honrado por nós porque isso vai mudar as nossas vidas. Agora, se Deus não quer o dinheiro pelo dinheiro, por que Ele pede para ser honrado com bens? Por que Ele pede para ser honrado com recurso financeiro? Sabe por quê? Porque o dinheiro é o maior concorrente de Deus no coração dos homens. Interessante porque o diabo sabe que ele não tem como concorrer com Deus, porque ele já é derrotado. Ele sabe que não tem como disputar com Deus. Então o que ele fez no Éden? Ele não tirou Deus para se colocar no trono. Ele tirou Deus para colocar o homem no trono. E agora que o homem está no trono, sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer colocar no trono quem? Ele? Não, o dinheiro. Percebe? É por isso que Deus está pedindo para ser honrado com dinheiro. Porque quando você faz isso, você renuncia o senhorio do dinheiro na sua vida, e você assume diante de toda a realidade espiritual, que Deus é o Senhor da sua vida, que Jesus Cristo é o seu Deus, que você depende dele única e exclusivamente, que você confia nele, e que a sua vida está entregue a Ele. É por isso que Deus pede para que nós possamos honrá-lo com recursos financeiros. Por quê? Porque o diabo sabe que ele não tem como competir com Deus. Então ele fica tentando colocar o dinheiro nos nossos corações. De forma que Jesus diz o quê? Ninguém pode servir a dois senhores. Agora, quem que é o outro senhor? É Faraó? É Nabucodonosor? É Ciro? É Artaxerxes? Quem que é o outro senhor? Querido, a Bíblia nunca chamou nenhum desses grandes imperadores de senhor. A única coisa que a Bíblia chama de senhor, além de Deus, é o dinheiro. A Bíblia diz, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. O dinheiro hoje tem sido o maior concorrente de Deus no coração dos homens. Por isso Deus pede que nós possamos honrá-lo a partir dos recursos financeiros, porque quando nós fazemos isso, nós estamos renunciando o senhorio do dinheiro e nós estamos nos entregando ao senhorio de Cristo. Por isso deixa eu aproveitar para te perguntar. Olha para a sua vida e me diz, quem tem sido o seu Deus? Quem é que você vive para agradar? Quem que você serve 24 horas por dia? Quem é que você tem honrado? Porque a Bíblia diz assim, olha, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Percebe? Percebe o quão complexo, o quão profundo é isso? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Interessante porque você pode até não ter muito dinheiro e ainda assim amar o dinheiro. Porque a gente pensa que quem ama o dinheiro é quem tem muito dinheiro, mas na verdade não. Tem muito pobre, tem muita gente que não tem recurso amando o dinheiro, pensando no dinheiro 24 horas por dia, vivendo em prol do dinheiro, vivendo pensando em como conseguir mais dinheiro. E é isso que a Bíblia está dizendo. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, você pode ter dinheiro e também não amá-lo. Percebe? O Salmo 62:10 diz, se as suas riquezas aumentarem, não ponha nelas o vosso coração. O problema não é o crente ter o dinheiro. O problema é quando o dinheiro passa a ter o crente. O problema não é o crente ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro passa a ter o crente. Por que então honrar a Deus com os nossos recursos financeiros? Para que a gente não se perca nessa vida, para que a gente não se distraia, para que a gente não saia do caminho.
para que possamos entender que só Deus merece a nossa dedicação exclusiva, para entendermos que Jesus Cristo é Deus, que nós dependemos dele para acordar, para viver, para trabalhar, para estudar, que é ele que dá o fôlego da vida, saúde, abre portas. Querido, entenda isso. Deus não nos pede honra porque ele precisa dela. Deus pede honra porque nós precisamos dela para entender que só existe um Deus, um Senhor. Querido, lá no céu a Bíblia diz que as ruas serão de ouro e que nós vamos pisar em cima do ouro, mas não porque nós seremos podres de rico, mas justamente para nos mostrar que aquilo que a gente idolatra aqui na terra, lá em cima não tem valor algum. Sabe por quê? Porque a glória dos céus é a presença de Deus. Forte, né? A glória do céu não é o ouro, a glória do céu é o próprio Deus. Quando honramos a Deus, quando colocamos Deus no lugar certo, numa posição de destaque, assumindo o senhorio das nossas vidas, quando o nosso coração está ajustado, então Deus começa a nos dar a provisão. Por quê? Porque a gente não vai se perder. Percebe? Quando Deus está no lugar certo, quando o nosso coração está ajustado, Deus começa a dar provisão para o presente e para o futuro, porque a gente tem condições de se manter firmes e inabaláveis no caminho do Senhor. E é isso que Deus está esperando acontecer. Às vezes você está aí dizendo, Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá. Você deveria estar orando assim, Deus me ajuda a crescer, me ajuda a amadurecer. Me ajuda, porque eu sei que quando eu estiver pronto, o Senhor vai me dar aquilo que eu preciso, porque está aqui na sua palavra. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1, verso 6. Malaquias 1, verso 6. O filho honra ao seu pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai de vocês, cadê a minha honra? Se eu sou o senhor de vocês, cadê a minha honra? São vocês que desprezam o meu nome. Nós temos aqui nesse texto dois níveis de relacionamento com Deus. Deus é o nosso Pai, nós somos os seus filhos. Deus é o nosso Senhor e nós somos os seus servos. E nos dois níveis de relacionamento há honra, existe honra. Portanto, Deus está dizendo para o seu povo, o filho honra o seu pai, cadê a honra que me é devida? O servo honra ao seu senhor, cadê a honra que me é devida? O que Deus está cobrando aqui, querido, é a falta de honra. Mas em qual contexto Deus está cobrando isso? O texto diz que eles estavam desprezando o nome de Deus. Sabe como? Se você continuar lendo o texto, você vai ver. Olha o que o texto diz, trazendo oferta impura em meu altar. Veja a continuação do texto. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem problema algum. Na hora de trazerem animais aleijados, doentes como oferta, vocês não veem mal algum. Agora tente oferecê-los ao governador e vê se ele vai aceitar. Vê se ele vai se agradar de vocês. É isso que o texto está dizendo. Para você então entender o verso 7, o verso 8, você precisa ter consciência do que a adoração ela foi constituída sem a música. A adoração só passa a ter a música no tabernáculo em Davi. A adoração nesse tempo baseava-se no sacrifício de animais. Agora, Deus estabeleceu uma primícia aqui para adoração. O animal tinha que ser perfeito. O animal não podia ter defeito. Sabe por quê? Porque em primeiro lugar esse animal estava apontando para o Cordeiro, estava apontando para Jesus Cristo. E em segundo lugar, tudo que nós oferecemos para Deus tem que ser o melhor. Ou seja, para Deus você não entrega qualquer coisa. Aí no verso 14 está escrito assim, maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio em seu rebanho, oferece o defeituoso. Percebe? As pessoas não estavam levando o animal defeituoso porque elas não tinham condições. As pessoas estavam tentando enganar a Deus. E isso reflete honra. Entregar qualquer coisa reflete honra? Claro que não é. E é por isso que Deus está cobrando aqui exatamente essa falta de honra. Olha o que o texto diz. Quando você traz um animal cego, não é este o seu mal? Leva isso para o governador e veja se ele vai aceitar. Você não faria isso para um homem. Como é que você pode fazer isso para mim? E o texto continua dizendo, aceitará ele a vossa pessoa?
não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e eu não aceitarei a vossa oferta. Querido, aqui Deus claramente está dizendo, eu não aceito a vossa oferta. Ou você me dá a honra, ou você não me entrega nada. Sabe por quê? Porque Deus nunca quis o dinheiro pelo dinheiro. Deus nunca quis a oferta pela oferta. O que Deus sempre pediu ao seu povo foi honra. Então, se vocês não vão me destacar de vocês mesmos, se vocês não vão me diferenciar dos ídolos e dos deuses desse mundo, se vocês não vão me reconhecer como o único e verdadeiro Deus da vida de vocês, se vocês não vão demonstrar confiança e dependência em mim, então é melhor que vocês não me deem nada. É isso que Deus tem me dito, Juan, se você vai mover o meu povo, não mova por projetos, mova por honra. É isso que Deus tem falado comigo, se você vai mover a minha igreja, não mova por projetos, mova por honra. Se você vai liderar a PIBBH, não a lidere por desafios, lidere pela honra. Meu querido, se Deus quisesse oferta, qualquer oferta agradaria a Ele. É verdade ou não é? Se Deus quisesse dinheiro, qualquer quantia agradaria a Ele. É verdade ou não é? Mas quando Ele diz, eu não vou aceitar a oferta da vossa mão, é porque Deus nunca quis a oferta pela oferta. O que Deus queria era o ofertante. É o coração do ofertante, é a dependência dEle, é a confiança dEle. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adora o Espírito em verdade, ela está nos ensinando um princípio muito interessante, que Deus está à procura de adoradores e não de adoração. Adoração só é o meio para trazer a Ele quem? Os adoradores. Adoração só é o meio que levará até Ele o que? O coração do adorador. Da mesma forma, Deus não está à procura de dinheiro, Deus não está à procura do ouro, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Deus está à procura de pessoas que confiem nele. Deus está à procura de pessoas que vão depender dEle. Deus está à procura de pessoas que são agradecidas e que querem honrá-lo. É isso que Deus quer. É com isso em mente que você vai entender o verso 9 lá, que diz assim, aceitará Ele a vossa pessoa. A oferta importante da mesma forma que a adoração, mas elas só são o meio e não o centro. O que é o centro? O centro é o seu relacionamento com Deus. É a sua vida com Ele. É o quanto você entende que tudo que você tem foi Ele que te deu. É o quanto você reconhece o poder dEle te acordando, te levantando, te sustentando, te dando saúde. A direção dEle na sua vida abrindo portas, te conectando com pessoas. É isso que importa. É o quão íntimo você é do Pai para se sentir seguro nos braços dEle. A oferta é importante, por quê? Porque ela trará o coração do ofertante a Deus. Por trás da oferta há uma relação de maturidade. Por trás da oferta há uma relação de confiança, de amizade. Por trás da oferta há uma relação de fé, de gratidão, de generosidade, de honra a Deus. Quando entendemos isso, entendemos tudo. Quando entendemos isso, o entendimento de todos os outros textos começa a mudar. Por exemplo, Gênesis 4 diz que Deus se agradou de Abel, mas que Deus rejeitou a oferta de Caim. E talvez ao longo de muitos anos você não tenha entendido por que Deus aceita Abel e rejeita Caim, mas hoje você vai entender. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel, mas não do seu irmão. Sabe o que isso significa? Que Deus primeiro viu o coração de Abel. Deus primeiro viu o coração de Caim, e não apenas aquilo que eles estavam ofertando. Ou seja, a oferta sempre veio em segundo lugar. Então o versículo 9 lá de Malaquias 1, ele diz assim, com tais ofertas em vossas mãos, Ele aceitará a vossa pessoa. Querido, nós precisamos entender isso, o que Deus sempre quis, o que Deus sempre buscou, o que Deus sempre pediu foi honra, foi uma relação de confiança, foi uma relação de dependência, uma relação de fé. Mais do que a oferta, Deus quer ver o seu coração entregue a Ele.
Se Deus quisesse apenas a oferta, então qualquer oferta serviria. Ele não teria desprezado a oferta de Caim, ele não teria desprezado aqui em Malaquias, dizendo: eu não vou aceitar a vossa oferta. Se qualquer oferta valesse, então Ananias e Safira, eles não teriam tido o problema que eles tiveram, mas porque Deus não está atrás de oferta, e sim do ofertante, então a forma como nós fazemos isso importa. Não basta apenas fazer a coisa certa, você precisa fazer a coisa certa, do jeito certo, com a motivação certa. Gênesis 4:3 é o primeiro texto na Bíblia que vai falar sobre oferta. E o texto diz: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes mais gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel, em segundo lugar, a sua oferta, e não aceitou Caim, em segundo lugar, a sua oferta. Presta atenção para que você possa entender. Cada um entregou o fruto do seu trabalho. Um entregou parte do rebanho, o outro entregou parte da terra. A diferença é que Abel trouxe as primícias, as partes mais gordas. Ele trouxe em primeiro lugar, e com isso ele está dizendo para Deus: olha, Deus, você é mais importante do que eu. Primeiro o Senhor, depois eu. Primeiro o Senhor, depois as minhas necessidades. Primeiro o Senhor, depois aquilo que eu quero fazer. Por quê? Porque o Senhor vem em primeiro lugar, eu venho em segundo. Agora o texto diz que Caim trouxe quando? Passado algum tempo. Caim fez o contrário. Enquanto um colocou Deus em primeiro lugar, o outro fez ao contrário, deixou Deus por último. E com isso ele está dizendo: olha, Deus, primeiro eu. Primeiro as minhas necessidades, primeiro aquilo que eu gosto, primeiro aquilo que eu quero fazer, primeiro os meus sonhos. O Senhor está em segundo plano. É essa mensagem que Caim deixou para Deus. Se sobrou, eu te dou. Se sobrou, eu te entrego. Os dois deram oferta, só um deu honra. Os dois deram oferta, só um destacou a Deus. Você tem dado oferta ou você tem dado honra? Quem é que está ocupando uma posição de destaque na sua vida? As suas necessidades, as suas vontades, os seus desejos ou Deus? Percebe por que a vida fica truncada? Percebe por que a vida fica difícil? Percebe por que há tanta escassez? Percebe por que não há provisão abundante para o presente e para o futuro? Porque nós estamos colocando o dinheiro no centro de tudo, nós estamos idolatrando o dinheiro, quando na verdade deveríamos sacrificá-lo, colocar Deus em destaque. Por quê? Porque quando Ele está no lugar certo nas nossas vidas e o nosso coração está ajustado, Ele não tem problema em nos dar recursos, porque a gente não vai se perder. Você tem dado oferta ou você tem dado honra a Deus? Você dá porque você ama Ele, porque você entende que é Ele que te acorda todos os dias, que é Ele que te dá saúde. Você oferta para dar honra a Ele, porque é Ele que te capacita, é Ele que te dá recursos. Ou você dá porque sobra, ou você dá porque você tem que dar, ou você dá porque as pessoas estão olhando, ou você dá porque você está constrangido. Você dá porque você realmente entende quem Deus é, ou você dá porque você está num meio em que as pessoas dão. Você tem dado oferta ou você tem dado honra ao Senhor? Querido, você se lembra de quando você era criança? Você se lembra dos aniversários que você participou? Você se lembra? Você se lembra o que acontecia na hora do parabéns? Quando eles iam partir o bolo, todo mundo ficava naquela expectativa maravilhosa. Quem é que vai ganhar o primeiro pedaço? Ficava todo mundo olhando um para o outro, esperando para ver quem é que ia receber o primeiro pedaço. Agora para pensar, os pedaços eram todos iguais, tinham o mesmo tamanho, o mesmo sabor, mas mesmo assim, o primeiro pedaço era especial. É verdade ou não é? O primeiro pedaço, ele era especial não porque ele era maior, não porque ele era mais gostoso, não porque ele tinha um sabor diferente. O primeiro pedaço era especial porque o primeiro pedaço transmitia uma mensagem. O primeiro pedaço, ele passava uma mensagem para todo mundo que estava ali. E o primeiro pedaço dizia assim para as pessoas: olha, todos que estão aqui são especiais.
Todos que estão aqui são amados, mas você que está ganhando o primeiro pedaço, você é mais do que especial. Você é mais do que amado. Essa era a mensagem que vinha por trás do primeiro pedaço. Essa era a mensagem que estava sendo transmitida. Ao entregar o primeiro pedaço de bolo, você está colocando aquela pessoa numa posição de destaque, acima de todos os outros que estão ali, inclusive acima de você mesmo. Por quê? Porque o aniversário é seu, mas não é nem você mesmo que está comendo o primeiro pedaço. Então, quando você dava o primeiro pedaço, você honrava, você destacava, você estava agradecendo. Olha, você está ganhando o primeiro pedaço por tudo que a gente viveu, por tudo que a gente viveu junto. Você está ganhando o primeiro pedaço porque eu amo você, porque eu quero que a gente viva ainda muita coisa juntos. Percebe o poder, a mensagem que o primeiro pedaço carrega? O verbo honrar significa isso, destacar, fazer distinção. E isso só é possível quando você separa o primeiro e o melhor para Deus. Por isso eu te pergunto, sua oferta hoje faz distinção daquilo que você entrega para o governo? A sua oferta hoje faz distinção da prestação do seu carro? Porque às vezes você está dizendo, eu não tenho dinheiro para dar, mas você tem dinheiro para se satisfazer, então você está se colocando na frente de Deus, você está dizendo, Deus, primeiro as minhas necessidades, depois o Senhor. A sua oferta hoje de fato honra, destaca, coloca Deus em evidência. Porque Marcos 12, 41, está escrito assim, Jesus sentou-se em frente a um lugar onde eram colocadas as contribuições financeiras. E ele observava a multidão, colocando dinheiro dentro da caixa de oferta. E ele diz assim, muitos ricos lançavam ali grandes quantias de dinheiro. Então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequenas moedas de pouco valor. Chamando os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Interessante porque a Bíblia diz que Jesus não observava o quanto, mas sim o como. Porque o como nós fazemos é importante. O texto diz que os ricos depositavam uma grande quantia de dinheiro. Ou seja, o problema aqui não é a falta de dinheiro. O problema aqui é a falta de honra, porque os ricos colocavam muito. E a explicação para que você entenda está no verso 44. Todos deram daquilo que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ou seja, todos deram sobra, mesmo que sobrasse muito, mesmo que o valor fosse significativo, todos deram sobra. Ela deu tudo o que possuía, ela deu todo o seu sustento, ela depositou confiança, ela depositou dependência, ela colocou a sua fé, ela colocou a sua gratidão, e por isso ela honrou a Deus. Eu ainda quero ter o coração dessa mulher. Eu ainda quero ter o coração dessa viúva pobre. Eu ainda quero dar o que essa mulher deu. Não apenas 2 moedas, mas toda a vida dela, toda a dependência dela, toda a confiança dela. Eu ainda quero chegar nesse nível de honra. Meu querido, Deus não quer a sua sobra, porque sobra não reflete honra. Não importa se sobra muito, se a sobra é maior do que todos os outros, não importa, porque sobra sempre vai ser sobra e nunca vai refletir honra. Deus quer ser honrado. Quando Caim dá no final dos tempos, ele está trazendo o que para Deus? As sobras. Deus ganhou porque sobrou. Só que isso hoje é mais difícil ainda, porque a maioria de nós não consegue nem fazer sobrar. Hoje é mais difícil, hoje é pior, a nossa situação ainda é mais crítica do que a situação de Caim, porque ele ainda conseguiu fazer sobrar para dar a Deus, e muitos de nós que nem conseguiu sobrar, a gente está conseguindo fazer. Pior do que Caim que deu a sobra, são muitos de nós que não têm conseguido nem dar as sobras, porque está comendo tudo primeiro, porque está gastando tudo consigo, porque não está administrando direito. Repare que aqui o texto não está falando de quantidade. A viúva pobre deu 2 moedinhas, não é quantidade, querido. É honra, é isso que o texto está falando. Marcos 14, verso 3, estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus.
Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que essa mulher desperdiça o perfume? Ela poderia ter vendido por 300 denários e o dinheiro ter dado aos pobres. Olha só, o texto diz que todos repreenderam essa mulher, dizendo que ela estava desperdiçando o dinheiro. Eles fizeram uma conta rápida e chegaram à conclusão de que aquele perfume custava 300 denários. Sabe quanto vale 300 denários? O seu salário do seu ano, não é do seu mês. Junta o que você ganha no ano, é o que valia aquele perfume. E por que eles achavam que aquilo era um desperdício? Porque aqueles religiosos só pensavam nas suas necessidades, eles só pensavam em projetos, eles só pensavam em atividades. Ou seja, com esse dinheiro poderíamos fazer isso, aquilo, realizar isso e aquilo outro, mas eles não estavam pensando na honra que aquele ato estava dando para Jesus. Mas aquela mulher queria honrar Jesus e por isso Jesus diz: deixa ela em paz, ela fez uma coisa muito boa comigo. Querido, projetos sempre vão ter, necessidades sempre vão existir, pessoas carentes sempre vão ter, mas a honra a Jesus é mais importante do que tudo isso. Agora eu quero chamar a sua atenção para a forma como o diabo age. Porque o que aqueles religiosos disseram? Eles disseram assim: olha, por que você não vendeu o perfume e você não deu o dinheiro aos pobres? Olha como o diabo age. Por quê? Porque Deus ama os pobres, Deus quer que você reparta com os pobres, mas isso nunca pode tirar a honra de Jesus Cristo. Percebe? Então o diabo tira as pessoas 3% da rota. Ele está dizendo assim: olha, para que honrar a Deus? Para que entregar esse dinheiro para Jesus? Se você pode repartir por aí e fazer o que você quiser e ajudar quantas pessoas você quiser. Percebe como o diabo age? Deus ama os pobres, Deus ama as viúvas, Deus ama os órfãos. Deus diz que quem abençoa o pobre empresta a Ele. Deus ele incentiva você a repartir com os pobres, mas isso nunca pode tirar de você o privilégio de honrar a Deus. Ou seja, nós devemos fazer o quê? Honrar a Deus e cuidar dos pobres. Honrar a Deus e repartir o que a gente tem. Mas nós nunca podemos deixar de honrar a Deus. Agora veja o que Jesus diz a essa mulher no verso 9. Jesus diz: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que essa mulher fez será contado em sua memória. Honra traz honra. Honra traz honra. A forma como você honra a Deus diz a respeito da forma que você também vai ser honrado por Ele. E é isso que esse texto está dizendo. Honra a Deus com os seus recursos e você vai ser honrado tendo provisão para o presente e para o futuro. Eu gosto de Provérbios porque Provérbios fala de leis naturais. E sabe o que é uma lei natural? É algo que sempre vai acontecer. Por exemplo, a lei da gravidade. Se você pegar qualquer objeto e soltar, ele vai cair. Por quê? Porque existe uma lei natural chamada gravidade. Ou seja, não importa o peso, a distância, a altura, não importa nada disso. Tudo que você soltar vai ser atraído ao centro da terra, porque existe uma lei natural. E a Bíblia fala da lei da semeadura. Ou seja, o que você planta, você colhe. Se você plantar decisões ruins, você vai colher respostas ruins. E é isso que muita gente tem colhido hoje. Aqui nós estamos falando para você: comece hoje a plantar honra na sua vida. Honra o teu pai e a tua mãe, honre os mais velhos, honre as autoridades, honre a Deus com os seus recursos, plante honra e você colherá honra. Meu querido, nós já estamos caminhando para o final. Nós já estamos acabando. E eu preciso reforçar isso na sua mente. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer a sua oferta pela oferta. Deus quer o seu coração. Ele quer ocupar uma posição de destaque na sua vida. Deus quer ser honrado por você. Eu já estou acabando e eu vou terminar com essa história. É uma história real de uma criança. Eu vi essa história de um pastor amigo e eu queria contar para vocês. É a história de uma criança que um dia chegou na igreja com um saquinho de moedas. E ele entregou na hora do ofertório aquele saquinho de moedas e dentro do saquinho tinha uma carta. E na carta estava escrito assim: ao meu amigo Espírito Santo, hoje eu te entrego literalmente tudo o que eu tenho. Eu quero ser um herói da fé. Um beijo do Lucas. Eu não posso dizer para você que aquela oferta fez diferença
na igreja. Eu não posso dizer para você que aquela oferta trouxe uma expansão do reino de Deus na terra, mas eu posso dizer para você que aquele saco de moedas fez toda a diferença no coração do Lucas. Mudou a vida daquele menino que desde cedo aprendeu a respeito dos princípios bíblicos que irão transformar a história dele. Aquele menino começou desde cedo a entender que Deus sempre vem em primeiro lugar. O reino de Deus sempre vem em primeiro lugar. Aquele menino começou a entender desde cedo que Deus sempre deve receber o nosso melhor. E é isso que o texto está dizendo: honre a Deus com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Eu quero te dar um tempo agora para você entregar o seu dízimo e a sua oferta, mas lembre-se disso, você não deve entregar por constrangimento, você não deve entregar porque você está se sentindo obrigado, você não deve entregar por causa de uma lei, você só pode entregar o seu dízimo e a sua oferta se você tiver de fato entendido o princípio da honra. Por quê? Porque mais importante do que a oferta é o coração do ofertante. O que Deus realmente quer é que você coloque nas mãos dele agora a sua vida, a sua dependência, a sua confiança, a sua fé, a sua gratidão e o seu amor. E você pode fazer isso através dos seus bens. Aqui na tela está aparecendo aí um código de QR Code. Basta você abrir a tela do seu celular, apontar para esse código de QR Code e você vai ser direcionado para a nossa página, uma página segura, onde você pode gerar um boleto para você pagar ou entregar a sua oferta através do cartão de crédito. Aqui na tela também tem o nosso Pix. Você já sabe, é fácil e seguro de fazer, é muito rápido. Você também pode entregar através do Pix. Tem as contas bancárias para que você também possa entregar. Eu só queria te incentivar a participar desse momento de adoração, de louvor e de gratidão a Deus. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Não fique de fora daquilo que Deus quer fazer com você. E que você possa então participar desse momento, entregando aí a sua oferta, entregando o seu dízimo. E enquanto você vai fazendo isso, eu vou conversar agora com os visitantes. Eu quero dizer para vocês, vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindos. Nós não somos um shopping, nós não somos uma loja, nós somos uma família, a família de Deus aqui na terra, e nós queremos ser uma família para você, nós queremos andar junto com você, nós queremos te apoiar, nós queremos te ajudar, mas para isso é importante que a gente te conheça. E eu queria incentivar você então a mandar uma mensagem de WhatsApp para a gente, dizendo o seu nome, de onde você está participando. Quem sabe você não participa então de um café conexão online para a gente se conhecer, bater um papo. Quem sabe você não participa das nossas células para você ser discipulado, acompanhado, mentoreado, para que você continue crescendo espiritualmente, porque esse é o nosso objetivo, o seu crescimento e a sua maturidade no mundo espiritual. A todos vocês eu quero agradecer a participação, a paciência, sabe, essa caminhada tem sido incrível e tudo isso faz a diferença porque você está aqui. E eu quero muito, do fundo do meu coração, agradecer a você, o seu engajamento e a sua participação. Que Deus abençoe muito a sua vida. Não esqueça de dar aqui o seu like nesse vídeo e se inscrever no nosso canal. Quem sabe hoje, domingo, a gente bate 7.000 inscritos aqui no nosso canal. Então faça isso, porque fazendo isso o YouTube vai entender que você gostou, ele vai propagar esse conteúdo e vai levar muitas famílias e abençoar muitas casas. Então só se inscrevendo aqui, deixando o seu like, você já está sendo usado por Deus para que o reino dele se expanda aqui na terra. Combinado? Vamos orar? Deus, muito obrigado por cada pessoa que está aqui participando desse culto. Muito obrigado pelos visitantes, muito obrigado por aqueles que já têm caminhado conosco por mais de 500 dias. Muito obrigado mesmo por cada vida que a gente tem conhecido agora, em que a igreja avança e ela faz parte de outras cidades, estados e até países, ó Pai. Obrigado por tudo isso que o Senhor está fazendo. Muito obrigado porque de fato, Pai, nós como igreja temos experimentado deste princípio da Sua palavra. Nós temos vivido e experimentado isso e o nosso sonho é que todas as famílias possam viver assim.
Pai, que o Senhor possa dar provisão para eles, provisão abundante para o presente e para o futuro, mas que eles entendam que eles são mordomos do Senhor, administradores desse recurso, Pai, e que eles administrem com sabedoria e com fidelidade ao Senhor, repartindo, abençoando, sendo generosos, assim como o Senhor é. Eu te agradeço, Deus, por toda oferta que foi dada no culto de hoje, por todo o dízimo que foi entregue no culto de hoje, Pai, que o Senhor nos dê, enquanto igreja, sabedoria para administrar, que o Senhor nos dê, Pai, de fato, muita sabedoria para que a gente possa, Deus, administrar esse recurso da forma como o Senhor quer e fazer com ele aquilo que o Senhor quer, para que a sua igreja continue crescendo e avançando e que teu reino se expanda e que a palavra seja pregada e que muitas vidas sejam alcançadas, ó Pai. Eu oro pelos visitantes, eu oro por aqueles que ainda não te conhecem, Pai, que o Senhor abra os olhos espirituais, que o Senhor quebrante o coração, para que essas pessoas tenham um encontro único e marcante com o Senhor, Pai. Abençoe cada família, abençoe cada vida, e em nome de Jesus que nós oramos, amém. Um grande abraço, que Deus abençoe muito a sua vida, e até a semana que vem. Deus te abençoe.